Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui com mais uma história com filmes. A parceria hoje é com Biologia. Me chamo Sandra Pinho. Esse é um projeto que já nasceu de uma longa data, de experiência de sala de aula, e agora visa encontrar você que gostaria de conhecer um pouquinho mais e gosta de filmes. Aprender pode ser prazeroso. O filme de hoje chama A Ilha. Vamos começar a ver uma pequena sinopse do filme para quem não conhece, por favor. Esse filme, ele fala como tema central da clonagem humana. É um filme que foi feito como um filme de ficção científica, falando de biotecnologia. Nessa questão da clonagem humana, vão acontecendo várias situações. Então, além de ficção científica, o filme também chama a atenção por ter um pouco, não muito, de ação, um romance sutil, amarrando ali alguns dos personagens protagonistas, todo um jogo de interesses, de busca. É um filme que foi bem cotado. Então, essa aí é a ideia como tema central: a clonagem, biotecnologia. A abordagem histórica vai falar um pouco mais do contexto do filme. Depois vem a nossa convidada de hoje para a História com Filmes. Pode se apresentar, Sônia, por favor. Olá, meu nome é Sônia, eu sou bióloga, tenho doutorado em ciência, trabalho na área da saúde, além da sala de aula, né? Então, trabalho muito com a engenharia genética hoje, né? Então, trabalho um pouco na linha do que o filme traz. Claro, o filme traz uma abordagem de clonagem, uma abordagem mais fora da realidade, mas na nossa realidade, na ciência, principalmente na área da saúde, essa abordagem vem acontecendo com força, e eu participo de um dos projetos relacionado a isso. Hoje eu faço pós-doutorado no INCOR, né, o Instituto do Coração de São Paulo. O INCOR é vinculado à Faculdade de Medicina da USP, e, portanto, hoje representa um centro educacional também, né, é um hospital-escola, um tipo de hospital-escola. E eu fico lá, estudando um pouquinho sobre essa questão da engenharia genética, da questão da célula-tronco na sobrevida de seres humanos, né? Então, no tratamento terapêutico, e não do ponto de vista da clonagem, como o filme traz para a gente. Perceberam como a proposta de hoje ela é ousada? Trazer um pouco do contexto histórico. Não é um filme de ficção histórica, então eu só vou fazer as referências de quando ele foi criado, ambientado, e alguns pontos do filme também por uma perspectiva de filosofia. E o tema central, clonagem. Ótima aqui a presença da doutora Sônia, para estar falando sobre isso. Começando então a minha parte. A capa do filme, como vocês viram naquela parte do trailer antes, os dois protagonistas, o Lincoln, que é o Evan, e a Scarlett Johansson, que é a Jordan. Interessante esse filme não ter concorrido a nenhum tipo de Oscar na época. Eu vou comentar um pouquinho, muito rápido, dessa coisa de produção. Indicado a partir de 12 anos, porque há algumas referências fora da faixa etária, então a partir de 12 anos de idade, um filme bem tranquilo. Foi lançado no Brasil em 2005, teve um custo de 126 milhões de dólares e uma bilheteria de 162,9. Se a gente for comparar a outras produções de ficção científica ou produções norte-americanas, é um filme que não teve um longo alcance, teve um custo alto, mas não teve um retorno como vários outros que duplicam ou triplicam o seu custo, triplicando isso em bilheteria. Ele é produzido pelos Estados Unidos e filmado nos Estados Unidos, uma direção de Michael Bay. Então, vou falar do ambiente dessa época. Estados Unidos, para a gente ter uma referência histórica bem rápida, ele começa a ser povoado ou conquistado a partir de 1607, oficialmente. Há uma tentativa anterior, 1580, que não tem sucesso, os nativos expulsam os britânicos. 1607 dá certo. A primeira colônia chama-se Virgínia. Há 4 colônias que têm a mesma característica, junto com a Virgínia formando 4,
que é a Geórgia ao sul, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Essas 4 são conhecidas como colônias de povoamento, de exploração, trocando ato falho. Essas colônias de exploração, elas têm um sistema chamado plantation. Se baseia na posse da terra em grande escala, chamada de latifúndio, se baseia na mão de obra escravizada e no plantio agrícola em grande quantidade para agroexportação. Então, o plantation cai bastante nos vestibulares como um sistema de ocupação com latifúndio, mão de obra escravizada e agroexportação na monocultura. Nesse caso aqui, a produção é algodão. As outras colônias, para formarem 13, elas são colônias de povoamento com outras características. E como foi chegando ao que é os Estados Unidos hoje? A partir da independência, de 1776, há uma grande expansão para o oeste. É um quadro muito usado para falar de uma expansão, a república que se estabelece numa figura feminina, levando a linha de telégrafo, que é conhecimento e tecnologia. É uma época de segunda revolução industrial, ela está se direcionando ao oeste e praticando 2 coisas fundamentais. O que eles chamam de destino manifesto, está no destino deles essa conquista, grandiosidade, por isso é por direito, direito de destino, e também a posse da terra, quando o presidente Abraham Lincoln, ele decreta que a partir de 1862, cada colono que for invadindo terras nativas de Apache, Cherokees, Navajos e vários outros povos, esses colonos passavam a ser donos, então ganhavam título de propriedade. Essa é a lei Homestead Act. Já pedi para minha auxiliar de inglês aí, minha professora, mas é esse aqui. É o ato de terras ou posse de terras. Na sequência, os Estados Unidos, ele vai, meus slides aqui, me ajudem, chegando a toda essa expansão. Então, começaram estados primitivos, que são chamados os 13 primeiros estados, ou 13 primeiras colônias a leste do Oceano Atlântico, vindo para o oeste. O filme, ele está ambientado de 2004 para 2005. Como que é o padrão de riqueza e alcance desses Estados Unidos? Presidente George W. Bush, um PIB de 13 trilhões de dólares para uma população de 209,5 milhões. Que cidades o filme, uma vez que foi feito no território, são 50 estados que formam todos os Estados Unidos, vai aparecer Detroit, aqui ao norte, e mais na parte oeste aparece Califórnia e Nevada. Califórnia, aqui onde eu tenho Los Angeles, São Francisco, aparece a parte de Nevada, que é uma das instalações que eles usaram para filmagem, e uma referência muito sutil ao Arizona, que está aqui nessa parte onde está Phoenix. Tecnicamente, teríamos aí 4 estados representados como contexto e local do filme. O que mais a gente vai tendo? O filme projetava um mundo diferente de ficção que teria sido concretizado em 2015. Há uma fala dentro do filme do diretor lá da empresa Complexo de Biotecnologia que ele fala de 2015. Nós já estamos em 2020. Sabemos que muito do que foi projetado no filme não aconteceu. E algumas coisas até podemos relacionar. Não igual ao filme, né? O filme não é uma leitura de futuro nem um oráculo, é uma obra de ficção. Algumas das coisas que estão lá que eu falei do ambiente. Quando o casal de protagonistas está fugindo, eles passam uma noite em algumas ruínas. É uma cidade abandonada em Nevada, fica perto de Vegas. Essas instalações e essa cidade abandonada é uma cidade que serviu de exploração de garimpo, quando havia na região uma corrida pelo ouro. A corrida para o oeste é também uma corrida em busca de ouro. A cidade foi sendo criada em 1905 e em 1920, com a falta de ouro e a mudança de interesse, a cidade se esvaziou. Ela tem 0 habitantes desde 1920. É usada mesmo como passagem ou local de filmagens. Outra parte que vai aparecendo, essa parte da Califórnia, para mostrar uma parte ali urbana, onde os personagens vão sendo perseguidos.
A outra parte de Detroit, para fazer um comparativo, a parte do Arizona que eles mostram não é uma parte urbanizada, nem a cidade de Nevada, aqui já é uma parte mais urbanizada. Usaram uma estação desativada para algumas cenas. Em Michigan, na época ali do filme, teria algo perto de 701 mil habitantes, já é uma cidade populosa, significativa. Ainda nessa parte de Michigan, todo o cenário, a parte urbanista, também fica a sede da General Motors, que foi fundada em 1908. Por que vai aparecer? E eu fiz essa referência. Porque o filme mostra um produto para fazer uma relação com super ricos, que é o carro do Lincoln. O Lincoln, o personagem que representa ali o personagem real. Ele tem um Cadillac Siena. Só foram lançados 50 unidades no mundo para comemorar 100 anos da marca Cadillac. Então, não é um carro para qualquer grupo econômico ou de acesso a qualquer pessoa. Precisa estar dentro de uma aristocracia ali muito seleta. No filme, o personagem Lincoln apresenta o carro para o Lincoln Echo, para o Lincoln Agnato. E fala, tem 750 cavalos, 450 de torque, e custaria, na época, 500 mil dólares. É um carro real mesmo que está sendo ali mostrado e feita a propaganda no filme. Outra coisa das gravações. Tem uma estação desativada em Michigan. Ela foi desativada em 1988. Esse prédio ele foi construído em 1913. É onde vai aparecer os dois personagens tentando pegar um trem para supostamente ir a Los Angeles. O filme cita Los Angeles, mas nenhuma cena foi filmada ou feita em Los Angeles. É um prédio de 18 andares, 18 mil metros quadrados, que está desativado como estação de trem. Foi comprada pelo bilionário Manuel Matt Moran, o dono da Ford. Foi comprada em 1990. Então vai virar um grande complexo com áreas abertas, com um museu interessado por questões da Ford. É curioso saber essa associação e essas referências de tanta riqueza no filme. Nem todo mundo poderia comprar um clone, né? Então, esses super ricos é o pessoal que vai em busca de um clone que custa 5 milhões cada clone. Uma coisa ali para você ter órgãos disponíveis, ter pele disponíveis. Para quem está fazendo essa compra, é como se esses clones eles fossem agnatos, sem consciência, sem vida humana, não são chamados de humanos. Depois o filme vai mostrando que esse discurso de venda não corresponde ao que acontecia no complexo de fato. Outra referência a esses super ricos. Aparece uma miniatura de um iate no apartamento do Lincoln original. E esse mesmo iate faz parte de memórias ou de sonhos do Lincoln que está no complexo. Ele tem um nome, Renovação, nome em latim, e existe de fato esse iate. Se chama 118 Wally Power, ele é feito de fibra de carbono com Kevlar. Kevlar é um material usado em espaçonave, em algumas outras coisas, ele é mais resistente que o aço. Também a parte de vidro, fibras de vidro e tudo. Tem 36 metros, uma velocidade de 10 quilômetros. O que chama atenção é o preço. Pouquíssimos iates desse e acessível a um grupo bem seleto. 33 milhões de dólares. Daí esse iate vai aparecendo, não faz parte das memórias reais do Lincoln Matriz, porque o Lincoln Matriz no filme nunca tinha conhecido a Jordan. Ele vai conhecer a Jordan num outro momento. Esse que está aparecendo, e a gente até diferencia pelas roupas, é o Agnato. O Lincoln, que tem uma memória do iate, associa essa memória ao afeto que ele tem pela Jordan. E o Lincoln dentro do complexo, o Agnato. Ele está indo na sala do Merrick, ou Merrick. Essa sala ela chama atenção ainda dentro dessa ideia de super ricos pelo formato, pelo ambiente, uma sala esteticamente mais clean, mais ligada à falta de exageros, ou uma coisa ali mais baseada no branco. Tem uma obra abstrata à esquerda ao fundo, maçãs aqui para contrastar com um vaso, com flores discretas. E o porquê que eu separei?
além do ambiente de riqueza, o tipo de proposta estética do filme, a mesa do Merrick. É uma outra propaganda. Observe que é um computador na mesa, ele está chamando Lincoln, estava olhando os arquivos da Jordan. É um computador que corresponde a um produto da Microsoft na época, o Pixel Sense. Num tamanho menor, esse Pixel Sense, mas o filme já vai buscar uma tecnologia para reforçar a ideia de um filme futurista, um filme além e à frente do tempo que se propõe. Na sequência, separei algumas referências filosóficas. Entre uma referência filosófica que serve de apoio e base aí para vários vestibulares, Mito da Caverna ou Alegoria da Caverna de Platão. O que nós temos aqui? As pessoas na alegoria, vou resumir. Do lado esquerdo estão acorrentadas, vendo sombras projetadas. Há um muro que separa as pessoas que manipulam formas, as formas vão ter as sombras projetadas. O fogo aquece e ilumina para ser projetado essas formas. Essas pessoas aqui que manipulam essas formas podem ser comparadas aos funcionários do complexo. Todos os funcionários sabiam que as pessoas que estavam lá, fazendo uma analogia às que estão aqui acorrentadas, eram clones, eram produto que seriam usados para alguma finalidade. Do lado direito aqui dessa ilustração, quando aquelas pessoas acorrentadas saem e visualizam um mundo fora do complexo, fora da caverna. O sol como uma representação de sabedoria, a árvore como uma representação da magnitude da natureza, do colorido, o espaço da água. Então, se a gente pegar, eu resumi a alegoria, tá? Essa alegoria, nós vamos encontrar várias referências no filme. O isolamento, como eles vivem repetindo o mesmo cotidiano, podemos chamar essas repetições de correntes, porque todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, vigiados. Os funcionários aqui, que são aquelas pessoas que têm consciência do que é o complexo, elas mantêm esse controle de massa o tempo todo. Tem uma cena do filme que um dos clones tem um momento ali de explosão emocional. Rapidamente aparece alguém na porta do elevador para conter essa explosão emocional. É proibido ter explosões emocionais, ter relações de afeto mais profunda, ter toque íntimo em nenhuma circunstância. Eles usam pulseiras que mostram quando eles se aproximam. O Lincoln vai desenvolvendo um afeto pela Jordan, mas é mais um afeto platônico, porque eles não têm algumas consciências ali alimentadas, eles não sabem o que é Deus, eles não são estimulados a ter nenhum tipo de reflexão crítica. Uma outra cena que eles estão trabalhando no laboratório, o Lincoln pergunta para um companheiro dele: você sabe de onde vão esses tubos? Daqui para ali? Ou para o que fazem esses tubos? Porque todo dia a gente repete o mesmo trabalho. A ideia dentro do complexo é que eles de fato reflitam sem fazerem perguntas. E como que eles são convencidos, né? Aqui, por uma ideia de loteria que tiraria eles do complexo. O complexo é uma forma de proteção de um mundo externo que estaria contaminado. O filme não explica o porquê de uma contaminação, mas deixa claro que o complexo é um local seguro e que em algum momento as pessoas já descontaminadas, de acordo à ilha, que é um local fictício, tenha espaço, as pessoas do complexo são sorteadas para terem uma vida num outro ritmo, numa questão diferente ali, constituírem família. Dentro do complexo não há essa intenção de constituir família, e nem precisa, né? Aquilo é um laboratório. O diretor aqui, fazendo todo o controle, acompanhando de camarote o sorteio, que cria essa esperança de um mundo diferente do complexo, um mundo melhor. A Jordan vai ser sorteada. O Lincoln está assistindo. O Lincoln dá um despertar nele de proteger a Jordan. Mesmo sem grandes laços afetivos ou intimidade, uma coisa que é natural de sentimentos humanos, né? Você querer se proteger e proteger quem você gosta. Dali vai dar um despertar e o filme toma uma outra guinada.
Para quem não assistiu, a gente não vai contar o filme todo. E o que podemos perceber, além da caverna de Platão, como atitudes filosóficas? Isso é bem importante. Curiosidade, espanto, admiração, dúvida, senso crítico, muitas delas. Separei algumas cenas. Uma cena quando eles estão saindo do complexo, a consciência do que cerca eles no mundo exterior vai sendo adquirida pela experiência, pelo empirismo de estar no mundo exterior. Então eles não têm a menor ideia do que é esse réptil. Eles se afastam, primeiro se aproximam para dar uma olhada, e aí se afastam e seguem o caminho deles. A curiosidade deles também, quando eles vão falar com James, que foi um contato do Lincoln lá dentro. O James é um dos funcionários. Aí o James vai explicando a cara dos dois. Como? Mas patrocinadores? E eles sabem o que é clone? Para que a gente serve? Não, mas nós somos seres humanos, porque eles nem têm noção ampliada do que é um ser humano. O diretor do complexo fala que o nível de consciência deles seria comparável, uma experiência de vida de alguém com 15 anos. No caso, bem mais reduzida, porque eles ficaram a existência deles dentro do complexo, né? Uma outra cena, ela é extremamente aí ampla para várias metáforas, simbologias, que é a cena do nascimento. A clone, é um clone, um agnato, ela tem uma admiração, porque ela nunca tinha visto um bebê, a vida na sua magnitude sendo ali mostrada e reproduzida, a beleza, o espanto dela, o Lincoln vai estar assistindo, não na sala em si, mas vai estar assistindo pelo um vidro, e a própria cena tem um final ali, um desfecho de extrema maldade. Para quem assistiu vai lembrar o que acontece, né? A bebezinha, a coisa mais fofa, a emoção que a cena passa e todo o cenário tecnológico, futurista. Para quem é da área da saúde sabe dizer, né? Se isso aqui está perto de uma sala. Hoje, muito possivelmente, vários equipamentos aí estejam projetados e tal. Mas pensa que o filme foi feito em 2005. Devia haver várias diferenças. Na sequência, ali o Lincoln assistindo, o Jones. O Jones, ele aparece pouco, mas ele tem uma função muito interessante nessa questão que eu levantei de atitudes filosóficas. Ele está sempre buscando algo que quebrou a lógica, como se fosse dentro do Matrix, aquele filme, o Neo dá um despertar, fala assim, opa, uma falha na Matrix, que é o que a gente fala assim, pô, já vi isso, né? É um déjà vu. O Jones tem isso, ele tem uma desconfiança, ele fala assim, mas peraí, tá errado, sorteava um de cada vez, dois de cada vez, agora tem uma fila de sorteados para a loteria, de pessoas contempladas. Outra cena de atitude filosófica, o despertar, quando a luz do sol entra no complexo. Há uma parte do complexo que ela é controlada por uma projeção de hologramas, para as pessoas não terem sequer noção de que o mundo fora dali funciona. E aí, quando esses hologramas são destruídos, essas pessoas veem a luz do sol invadindo, elas vão buscar algo diferente, porque aquilo gera uma outra situação, uma saída forçada da caverna. Nessa saída forçada, o Lincoln já tem uma consciência, tanto que é ele que volta para o complexo para libertar os seus amigos agnatos, de novo a referência da caverna, essa luz do sol trazendo toda uma amplitude de conhecimento da vida. São 2.500 agnatos dentro do complexo. Uma das cenas que vai mostrando a amplitude do cenário, a natureza ao fundo sendo mostrada. Todos eles ainda estão com os uniformes, né? É uma cena ali bem próxima a essa saída. E eu intercalei com a cena do Jordan, da Jordan e do Lincoln, quando eles estão conhecendo. Vai até fazendo um giro ali em volta. As pessoas saem das cavernas e rompem com as suas correntes cotidianas quando elas rompem com o medo do desconhecido. Sônia, por favor. Pode ir falando, Sônia, senão vai ficar só minha cara na gravação de bolacha aqui. Já parei.
Pronto, agora foi. Vou compartilhar minha tela. Só pegando um gancho aí do seu final, né? Esse despertar é um despertar também da nossa vida, né? Da nossa consciência. E muitas vezes no nosso cotidiano a gente não presta tanta atenção nisso e a gente esquece, às vezes, desse despertar importante que a gente precisa, né? Bom, então, eu vou falar um pouquinho nessa segunda parte do ponto de vista científico que o filme nos traz. Claro que ele nos tira muito da realidade em alguns momentos, mas tem muitas coisas interessantes que o filme aborda. Aborda de forma errônea ou aborda de forma correta, mas tem uma abordagem boa no filme. Então, eu vou montar uma historinha aqui pra gente. Primeiro, né, o porquê que eles são chamados de agnatos. Então, no filme, o tempo inteiro, esses indivíduos são chamados de agnatos. Esses clones não são chamados clones, são chamados agnatos. E nós temos duas referências para isso. A primeira referência é o agnato existe na evolução, existe na biologia, né? O agnato foi o ser que deu origem ao primeiro grupo de vertebrados, que são os peixes. Então, ele é um tipo de peixe primitivo. A partir dos agnatos, surgem todos os indivíduos do reino animal que são formados por ossos, por exemplo, que têm o desenvolvimento cerebral. Então, aqui eu até trouxe uma figura mostrando isso pra gente, né? O cérebro é o roxinho. Então, aqui na figura do peixe, a gente tem um cérebro bem pequeno. Antes do peixe, talvez isso nem existisse, né? Essa estrutura talvez nem existisse. Depois do anfíbio, réptil, a ave, que já está aqui embaixo, e os mamíferos com bom desenvolvimento cerebral, indicando o desenvolvimento cognitivo, né? Então, lá no filme, quando eles são chamados de agnatos, significa não pensam, não são capazes de ter raciocínio, eles apenas repetem o que nós ensinamos. O filme mostra isso muitas vezes, quando eles estão lá no laboratório, tentando aprender, né? Mostra isso quando eles ensinam os indivíduos lá, os agnatos, a lerem, por exemplo, né? Também ensinam uma vida repetitiva, então sempre dentro do mesmo padrão, todos os dias, para que eles não saiam daquele controle, né? Então, esse termo agnato, do ponto de vista evolutivo, faz muito sentido pensando que os agnatos deram origem aos seres que têm sistema nervoso bem desenvolvido. Uma outra abordagem para o termo agnato seria não ter pais. Agnato, a palavra significa não há, de negação, gnato, parentesco, não tem os pais. Então, seria um indivíduo, no termo agnato, um indivíduo, apenas um indivíduo, dando origem a outro, né? Então, não tem aqui reprodução. No caso do filme, né, e no caso da clonagem, né, falando em clonagem agora, é assim realmente que acontece. Um indivíduo tem o seu corpo no filme, o seu corpo clonado, a partir das suas próprias células. Então, ele sozinho deu origem a um novo ser, comprovando aí o termo agnato que o filme tanto traz. Bom, falando um pouquinho de clonagem agora, né? O filme traz toda a questão dos clones, né? Então, eles vivem dentro de um complexo, esperando para irem à ilha, e a ilha seria uma vida interessante, que eles teriam uma vida de verdade. Então, eles o tempo inteiro estão se preparando para serem sorteados na loteria, para ir para a ilha, sem saberem o que será essa ilha, né? E nós, aqui assistindo, sabemos que isso se trata de clonagem. Eu trouxe aqui um pouquinho da legislação e de como essa história acontece com relação à clonagem humana. É interessante que esse filme, ele foi lançado em 2005, o mesmo ano que a ONU declara ser contra a clonagem humana. Houve um congresso na ONU e houve uma assembleia para serem votadas as regras contra a clonagem humana, né? Então, foi uma declaração que explicava o porquê que a clonagem não poderia acontecer do ponto de vista ético, bioético e médico também, né? A medicina ainda não estava, em 2005, preparada para isso. Então, a ONU lança essa declaração, muitos países assinam, dos 155 países envolvidos ali na reunião, mais da metade assinam,
então isso já é o suficiente para que a clonagem humana seja proibida, né? Só que não foram todos os países que decidiram isso, e claro, essas pesquisas continuaram acontecendo e continuam até hoje acontecendo. Depois dessa reunião da ONU, aconteceu uma outra reunião, né, agora encabeçada pela Unesco, em 2008, 3 anos depois, em que queria se resolver esse conflito gerado a partir de 2005. Podemos fazer? Ah, mas eu não participei da decisão, eu quero fazer. Então, aquela briga entre não poder e poder. No final, a briga pelo poder, né? E aí a Unesco, nesta reunião, eles têm um grande debate, lá em 2008, e fica-se aprovado a clonagem terapêutica. Eu vou explicar daqui a pouquinho o que ela significa. Mas a clonagem terapêutica passa a ser aprovada. E é aí que começam as pesquisas com células tronco embrionárias. Houve um grande boom nessa época, um grande conflito, né, tendo religião envolvida, né, aquilo é vivo, aquilo não é vivo, é um embrião, o embrião já é considerado vivo ou não, então começa um conflito muito grande com relação a isso, mas a clonagem terapêutica é aprovada nesse momento. E claro que tem gente, né, alguns centros de estudo continuam desrespeitando essas regras de proibição de clonagem, né? E aí, em 2018, a China divulga uma primeira clonagem em primatas, né? Então, já existia tentativa de clonagem com animais, em animais, tanto que existe uma empresa que clona animais de estimação, animais domésticos, para pessoas muito ricas, claro, né? Trazendo também o contexto do filme, quem pode, tem o poder quem tem dinheiro, né? Então, a clonagem de animais de estimação, porque, se meu animalzinho morrer, eu tenho outro igual a ele para colocar no lugar, né? Isso acontece. É antiético, mas acontece, né? É um comércio, aquele mercado negro que acontece na realidade. Mas, partindo desse estudo da China, né, em que eles divulgaram que conseguiram clones macacos, né, para eles foi uma grande vitória, agora estão dentro do grupo dos primatas, os primatas somos todos nós, então nós, com relação aos outros primatas, temos apenas 2% de diferença genética. Então, se conseguiram com os macacos, faltam apenas 2% para conseguirem com os seres humanos. Então, eles mostram um grande avanço, né? E um domínio disso. Então, eles fazem questão de mostrar que foram eles e que conseguiram fazer. Claro que, no artigo que eles publicam, né, mostrando essa clonagem, eles pouco falam, mas tem que citar, e eu vou enfatizar aqui, eles precisaram de mais de 50 mãezinhas, e pelo menos 500 embriõezinhos para dar certo esses dois, né? Então, pensando em clonagem humana, seria totalmente fora da realidade. Por isso, a clonagem humana continua ainda sendo proibida e ainda muito controlada, né? Então, tem sempre gente de olho aí em quem está tentando fazer. Um pouquinho de aula de biologia. Tá, eu vou falar só um pouquinho de engenharia genética, só para a gente entender o que acontece na clonagem, e a gente já volta para o filme. Então, como é que acontecem as coisas? Né? Então, só enfatizando aqui, nós somos um organismo formado de bilhões de células. Dentro da célula existe o nosso material genético, o nosso DNA, e ele é responsável por todas as características que nós temos no nosso corpo, todas. O tamanho do meu cílio, o formato da minha unha, tudo é determinado pelo nosso material genético. E também as proteínas que nós produziremos, as substâncias que nós produzimos também. É como se o material genético fosse um grande livro de receitas. Cada página do livro de receita é um grupo de genes, né? Então, são genes que determinam a minha característica. O conjunto de genes forma o meu material genético. Então, na engenharia genética, claro, né, não tem apenas essa questão da clonagem, mas tem muita coisa positiva também. A insulina, por exemplo, que os diabéticos precisam tomar, é um tipo de aplicação dessa clonagem gênica, né, essa clonagem terapêutica. Então, o que acontece?
pegam um pedaço de material genético de interesse, colocam em um outro material genético que se reproduz muito rapidamente, que é chamado de plasmídio, e agora eu tenho várias cópias desse material genético. Cada gene, cada pedacinho desse, produz um montão de proteína, um montão de substância. A insulina é assim. Então, cada pedacinho desse produz um montão de insulina. É aí que chega a insulina, claro, né? Ela vai ser trabalhada, industrializada e chega a insulina para o indivíduo que precisa. Então, a gente tem muitos benefícios dentro da engenharia genética hoje, tá? Continuando mais um pouquinho, eu vou falar da pesquisa da clonagem terapêutica, pesquisa com células-tronco embrionárias, né? Como é que isso acontece? A gente tem lá os dois gametas, masculino e feminino, o óvulo, gameta feminino, e o espermatozoide, gameta masculino. Na vida real, né, na natural, o que acontece? Fecundação dos dois, formando um ovo, ou zigoto. E aí, multiplicação celular. Todas essas células são células-tronco totipotentes. O que isso significa? Elas podem virar qualquer coisa. Então, elas podem se tornar qualquer tipo de tecido do corpo. Por isso foi tão interessante na clonagem terapêutica. Tendo células-tronco embrionárias, eu posso fazer qualquer tipo de tecido e ajudar pessoas com qualquer tipo de problemas de saúde, né? Bom, o que descobriu-se há pouco tempo, que algumas células do nosso corpo podem voltar a ser células-tronco. Claro, que com muita tecnologia, com muito conhecimento genético das coisas, né? Então, a gente sabe hoje que células de gordura podem voltar a ser células-tronco totipotentes, que são essas que podem virar qualquer tecido do corpo, tá? E aí, a pesquisa com a célula-tronco embrionária, propriamente dita, o embriãozinho lá, de um doador de óvulo, de um doador de espermatozoide, isso deixou um pouco de acontecer hoje, o que foi ótimo, né? Porque, do ponto de vista ético e bioético, diminuiu um pouquinho a culpa pelo assassinato dos embriões, né? Agora eu posso usar a célula-tronco sem precisar ter embriões. E a clonagem reprodutiva, que é outro tipo de clonagem, que é a que o filme aborda, né? Só que na clonagem reprodutiva você tem um óvulo com a carga genética dele, a carga genética dele é retirada e coloca-se a carga genética de quem eu quero, então daquele cara que vai ser clonado. E aí faz-se um ovinho, né? Então agora tem um grupo de células que vai se reproduzir e vai gerar um bebê. Esse bebê vai ser geneticamente idêntico ao doador, né? Ao interessado, ao comprador, né? Ou, como diz o filme, patrocinador. É o que aconteceu, por exemplo, com a ovelha Dolly. A ovelha Dolly é conhecida mundialmente por isso, né? Ela nasceu em 1997 por essa tecnologia. Então, pegaram o óvulo de um tipo de ovelha, fecundaram esse óvulo com um tipo de célula de outro tipo de ovelha, não óvulo, mas qualquer célula do corpo. Então, a carga genética era da ovelha pretinha, como traz aqui na figura, tá? Mas o óvulo era da ovelha branquinha. Quem gerou a Dolly foi a ovelha branquinha. Teve o desenvolvimento do feto, a Dolly nasceu com a aparência da ovelha pretinha aqui na nossa figura. Por quê? Geneticamente elas são idênticas. Só que a Dolly nasceu um bebê com idade biológica da doadora. Então, ela nasceu com células velhas. Voltando ao filme, eles também, né? Então, só que no filme mostra o desenvolvimento deles já adultos, mas eles também foram gerados, de alguma forma, mas com as células do doador. Então, tendo a idade biológica, do patrocinador, com a idade biológica do patrocinador. Tem uma cena no filme que traz isso muito bem colocado, né? Que é a cena de um parto. Então, eles estão no laboratório fazendo parto de um agnato. Então, aqui eles mostram bem, diminui o oxigênio, vamos cortar o cordão umbilical, é bem isso mesmo, mas na verdade é um mecanismo, né? É tudo muito mecânico, e aí tem lá dentro da bolsa, que seria o saco amniótico, né, na vida real, né? Dentro da bolsa tem um ser, que nesse caso é o agnato, já adulto, né? Então, olha só, o rompimento, os nutrientes param de ser cedidos, e aí eles vão lá e vão rasgar essa bolsa, né? Mostrando praticamente um parto acontecendo. Claro que não é desse jeito, né? Mas querendo representar isso. E lá está o indivíduo adulto. E agora, esse indivíduo vai funcionar? Né? Esse indivíduo presta, ele vai servir para o patrocinador?
Então, eles vão fazendo ele respirar, que é o que acontece com o bebê também, ele não respira dentro do ventre materno, né? Só respira depois que nasceu. E aí ele começa a respirar, o rapaz ajuda aí, olha, coloca a mão na boca dele, puxa a língua e tal. Ele respira e aí ele fala, está saudável. Quer dizer, esse clone serve. Esse produto serve. É um produto no filme. Em outra cena, vem o questionamento que a Sandra falou agora há pouco. De onde vêm esses tubos? Para onde vão? E o que tem de interessante nessa cena, né, do filme? Nessa cena, eles estão conversando, questionando, e vem uma pessoa nova que chegou, que foi encontrada, e veio para cá, para ir para a ilha. Encontraram mais um indivíduo, mas olha que interessante, esse indivíduo é adulto, mas não consegue manipular nada. Ele ainda está aprendendo. Ele se comporta como um bebê, olha só, colocando as coisas na boca para reconhecer o que é. Então, ele tem o formato de um adulto, mas o psicológico ou a formação neuronal de um bebê, o que é ótimo aqui para a clonagem, porque eles não precisam pensar, eles só precisam ficar ali esperando a hora que serão abatidos, né? De acordo com a necessidade do seu patrocinador. Em outra cena do filme, a mesma cena que a Sandra trouxe, tem a cena de um parto. Aqui eu trouxe a cena completa para a gente fazer um questionamento, né? A gente tem muitas questões bioéticas acontecendo em torno da clonagem humana. E aqui a gente tem uma agnata que gerou uma criança. E ela achou que ela estava gerando alguém para ir para a ilha com ela. E aí ela quer pegar a criança, porque ela gerou alguém, ela amou alguém, né? Ela desenvolveu sentimentos por alguém, coisa que um clone não pode, né? E o que acontece com ela? Logo depois disso, ela vê a criança, a médica ainda faz aquele olhar de, olha aqui seu bebê, querendo ser boazinha, né? E aí, o que vai acontecer depois? Né? Aqui na cena, ela vai ser sacrificada. Por quê? Não tem mais necessidade desse clone, né? Esse agnato foi comprado pela patrocinadora apenas para gerar um bebê. A patrocinadora não precisa destruir o corpo dela para gerar uma criança. O clone gerou. Então, agora tem um bebê que será de quem? Esse bebê é de quem gerou? Esse bebê é da patrocinadora? De quem é esse bebê? Geneticamente, ele é da patrocinadora, mas também é da Agnato. Então, de quem é esse bebê? Todo esse contexto nos traz toda a questão bioética, todo o problema bioético que nós temos hoje com relação à clonagem. Por isso ela é tão delicada, tá? Mata, então, o Agnato aí e vai apresentar o bebê para a família, né? Na hora que vai apresentar o bebezinho para a família, olha que gracinha. Esse bebê ainda sem entender, né, mas acostumado com aquela mãe, agora terá, né, uma mãe idêntica, que vai tratá-lo como filho. Ela não gerou, mas é filho dela, é igualzinho a ela, né? Então, olha só, ela aí, né, com a sua filha no colo, né? Então, assim, está com a sua filha e o objetivo aqui é que ela tenha uma bebê, né, sem ter gerado. Então, ela não vai ter tido nenhum sintoma de gestação e muito menos de parto, né? E, claro, o agnato foi descartado, não tem mais utilidade. Outra cena importante aqui. Se alguém tem um clone, né, um patrocinador paga, né, milhões pelo seu clone, e ele tem um problema cardíaco, por exemplo. Esse problema cardíaco, sendo genético, afetará o clone? Esse problema cardíaco sendo comportamental, ou seja, do estilo de vida dele, afetará o clone, né? Então, aqui tem duas abordagens. Se for comportamental, não afeta o clone está vendo de outro jeito. Mas se for genético, o clone também terá. E ninguém se preocupa com isso, né? Simplesmente fazem o quê? Sortearam ele na loteria, ele achou que ia para a ilha, viver muito bem, muito feliz, né? Começa a acordar no centro cirúrgico. Ele começa a resistir à anestesia, né? Quando ele acorda, ele percebe que ele não está indo para ele está numa situação bem desagradável, né? Então, nessa situação toda dele aí, né, ele vai ficando desesperado e percebe que o seu peito está aberto. O primeiro instinto dele, ao perceber que nada é como ele esperava, porque ele estava muito feliz de ir para a ilha, é fugir. Né? Então, ele vai tentar fugir, e depois o resto da cena, para quem assistiu, já sabe o que aconteceu. Né? Quem não assistiu, por favor, assista o filme com muita atenção, porque é bem interessante. Bom,
Próxima cena. Essa cena é muito legal. E é uma questão também bem interessante. Eu não coloquei a cena inteira aqui, mas é o momento em que os dois se encontram. O patrocinador e o Agnato. Né? Então, eles já fugiram lá do complexo, estão tentando ajuda. E ele achou, inocentemente, que teria ajuda do seu patrocinador. E o patrocinador fica apavorado. Como assim o meu clone está na minha casa? Né? E agora? Na continuidade dessa cena, o patrocinador fala, olha, eu tenho um problema no fígado. Então, assim, você vai morrer de qualquer jeito, porque eu preciso de um fígado novo, eu vou pagar por esse fígado, né? E aí acontece todo o contexto da história, toda uma briga entre eles, mas é sempre aquela pergunta, quem é o verdadeiro? O clone é verdadeiro? Ele é um ser? Ele deve ser respeitado como um ser? E depois, os clones, eles são gerados, são produzidos, né, os produtos ali, os clones são produzidos para não desenvolverem raciocínio. Eles não precisam desenvolver raciocínio, mas acontece numa cena, que eu deixei aqui um trechinho da cena, acontece na cena que eles percebem que o cérebro deles está se desenvolvendo. E eles confirmam isso a partir do Jones, o Jones que a Sandra citou também. Ele tem uma linha de raciocínio lógica, ele usa muita matemática ali dentro do complexo. A matemática que ninguém ensinou para ele, né? Mas ele tem um raciocínio lógico. Ele é da mesma geração do Lincoln, eles são da geração Echo, lá no filme. Eles são do mesmo grupo, né? Da mesma produção. E ele mostra vários cálculos, sendo que ele nem aprendeu a fazer cálculos, né? E mostrando, então, como o nosso sistema nervoso consegue se desenvolver. Então, a gente tem essa capacidade de modular o nosso sistema nervoso, sendo, nesse caso do filme, um clone, ou sendo um patrocinador, né? E ele faz um monte de cálculo e descobre que ele será o próximo sorteado. Continuando aqui, eu vou para a última parte dessas cenas de e agora o que faremos? Eles decidem, então, acabar com toda a geração Echo, e da geração Echo em diante, todas aquelas que vieram depois. Por quê? Perceberam que eles têm funcionamento neuronal. Então, eles não são apenas repetidores de informações, eles começaram a pensar por si próprios. A Sandra trouxe aqui a questão do barco, né? Que Lincoln tinha uma memória dele no barco, mas o barco nunca saiu do lugar, e o patrocinador nunca conheceu a Agnata, né? E ele tem essa memória. É sinal de que ele constrói raciocínio, ele constrói pensamentos, então eles querem acabar com tudo isso. Se eles estão pensando, eles não são bons, esses produtos estão com defeito. Produto com defeito faz o quê? Destrói, né? E eles decidem que eles vão acabar com todos os produtos. E ainda há um grande questionamento, mas e os patrocinadores que pagaram milhões por isso? O que a gente vai fazer, né? E ele, o chefe, né, o dono da empresa, fala assim, a gente chama de novo e fala para fazer uma nova coleta de células, porque nós estamos com tecnologias melhores para ter melhores clones. E pronto, resolveu. E vai acabar com toda essa produção de seres vivos, né? Então, essa produção de seres com consciência, que começam a surgir desde os agnatos lá atrás, na evolução. E vou para a última cena, que é a mesma cena que a professora Sandra mostrou, é a visão da luz, né? Ver a luz nos traz a vida, nós somos vivos, existe vida no nosso planeta, porque existe luz, né? Então, a presença da luz mostra para eles que existe outra coisa fora dali, que não acabou tudo ali, e depois só tem um outro lugar chamado ilha. Não, eles têm a esperança, né? A luz traz uma esperança para eles. Esperança de sobrevivência, esperança de ter uma vida real fora dali, né? Até de usar roupas coloridas. Em algum momento do filme há esse questionamento, né? Por que todo mundo igual? Qual é o grande problema? Chegaram do lado de fora. E agora? Quem eles são? Eles são indivíduos da sociedade, eles são produtos, eles têm uma cópia idêntica a eles, e não são gêmeos idênticos, são clones de pessoas. Eles são o quê?
terminei a minha reflexão. Então, eu termino com essa pergunta. O que eles são? Será que vale a pena toda essa manipulação genética para que haja poder em decorrência de utilização de outras pessoas? Né? A parte, a gente fez uma referência, né, histórica é bem leve no filme, muito sutil, fiquei mais na questão de quando foi filmado e tudo, porque o ponto central mesmo é a biotecnologia, tudo que envolve em relação à ética, à ciência, legislações, como você colocou, e perguntas humanas. Se a gente for pensar na filosofia como a que deu nascimento a várias ciências, né? Sim. Sabe que eu fiquei tão emocionada a gente falando que eu esqueci meu último slide? Fica à vontade. Eu chamei e pulei meu último slide. Não, só vou mostrar, porque eu preciso mostrar o seguinte, né? Depois do meu último slide. Parei na cena que eles saíam. O meu último slide, como eu costumo fazer em alguns, é o meu resuminho, mas eu não vou falar do meu resuminho, não, só tá aqui na tela. Quer dizer, vou só ler, não vou voltar. Eu costumo fazer uma explicaçãozinha de resumo, que eu mostrei o local, a parte da filmagem, alguns termos históricos, e a alegoria da caverna e as referências filosóficas. Então, sem ampliar meu resumo aqui, porque ele ficou deslocado na apresentação. Antes da gente deixar a ideia que vocês que estão assistindo participem, o convite, o canal do Telegram tem as informações sempre do próximo, chama História com Filmes, ou no YouTube fica essa gravação. A ideia é que se vocês puderem divulgar, além de participar, para que o conhecimento chegue a mais pessoas, né? E já antecipando, a Sônia volta, biologia, o Denis, que nós já apresentamos o jogo da imitação, volta com física, e vai ser um filmão interestelar. Então, 3 abordagens, a gente acaba fazendo mais do que 3 abordagens, né? Mas pelo menos 3 aspectos, somos um tanto utópicos. E agora vem para quem quiser fazer perguntas. Quem está assistindo, queira participar. Depois das perguntas, quando a gente encerra a gravação, para quem não está participando da gravação, se quiser continuar, a gente faz um bate-papo de bastidores. Então, também estão convidados a quem está aqui presente participar dos bastidores. Sônia, muito grata. Obrigada, adorei. Foi ótimo, uma experiência ótima. Não, e a gente aprende muito, né? Sim. Eu me desdobrei para achar Agnato dentro de filosofia, além da palavra em si, outras coisas, não tem essa, tinha relação como você falou, mas eu não sabia fazer a ligação, né, essas coisas. E veio 2 questões que eu podia e podemos abordar também, a resiliência, né? Sim. Além da ingenuidade dos clones dos Agnatos. Isso é muito legal. A existência humana, o conhecer, perder a ingenuidade e, através de superar os seus problemas e desafios, se reconstruir numa resiliência. Exatamente. O professor de física está aí, que é um termo emprestado da física. Sim, exatamente. Bonitinho. Exatamente. Perguntas? Alguém? É sempre aquele momento. No nosso chat, teve umas manifestações aqui. Ah, ok. Sem dúvidas, esclarecedoras, manifestações. Vou parando a nossa gravação. Sônia, a gente dando tchau e vamos ficar para os bastidores aqui da conversa. Tchau, tchau. Obrigada. Grata a quem está assistindo.